Meus irmãos e minhas irmãs, nós neste tempo comum, nos domingos, estamos acompanhando a leitura do Evangelho de Mateus e hoje Jesus está diante de duas classes de pessoas que são autoridades no que diz respeito à religião: os sumos sacerdotes e anciãos do povo, que eram pessoas conhecedoras das leis de Deus, pessoas consideradas exemplos, pelo seu modo de viver, pelo seu modo de buscar a Deus. Mas Jesus hoje faz para eles uma provocação, algo assim que a gente não sabe nem como classificar. Jesus rebaixa eles, e há uma categoria que eles ficam muito, certamente, ofendidos. Colocá-los atrás das prostitutas e dos publicanos era uma ofensa, sem noção, digamos, Digamos que eram duas categorias muito diferentes, muito distantes na sua forma de viver. Sumos sacerdotes e anciãos eram pessoas consideradas justas por suas práticas religiosas. Eles que sempre observavam com muito rigor aquilo que a religião lhe dava, e eles, claro, ensinavam isso às outras pessoas. E aí Jesus vai dizer que os publicanos e as prostitutas, que eram pessoas de conduta reprovável, pessoas de conduta totalmente diferente da deles, essas iriam primeiro para o reino dos céus. Porque, claro que não era simplesmente porque os publicanos e as prostitutas, digamos assim, por sua conduta, claro, iriam alcançar o céu, alcançar o reino de Deus, mas porque eles acreditaram na pregação de João Batista. E João Batista, é claro, foi aquele que preparou o caminho de Jesus. Buscaram então se converter. Então era essa a sensibilidade que as prostitutas e os publicanos tinham, e os sumos sacerdotes não. Então, outra falha dos sumos sacerdotes e dos anciãos era rejeitarem a mensagem de Jesus. Eles não acreditavam, eles não queriam acolher aquilo que Jesus ensinava. A forma como Jesus apresentava Deus, a maneira como ele mostrava a imagem de um Deus misericordioso que se aproxima dos pecadores, que apoie a conversão dos pecadores, não simplesmente se baseando num conjunto de regras, num mundo de regras que essas pessoas tinham de seguir para se converter, para se considerarem aptas ao reino de Deus. Então Jesus não fazia tantas exigências assim. Bastava acreditar nele, bastava acolher a sua mensagem. E Jesus se aproximou principalmente dessas pessoas, e elas é que tinham o coração mais aberto para acolher a sua mensagem. Então, certamente, para os sumos sacerdotes e anciãos do povo, isso foi, digamos assim, uma palavra que foi de cheio na conduta deles, na vida deles. E como nós ouvimos nas outras leituras, São Paulo hoje na segunda leitura mostrava para nós de uma forma muito bonita qual o caminho que aqueles que buscam a Cristo devem viver.
com relação a Jesus, mas também com relação aos outros. Já que ele estava falando a uma comunidade dos filipenses. E aí São Paulo vai dizer de uma maneira muito bonita, né? Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos. Considere o outro mais importante. Cuide não só das coisas de vocês, mas também das coisas do outro. Uma maneira de manter a concórdia, né, a unidade, assim dizia São Paulo. A unidade na comunidade. Aspirem a mesma coisa, não busquem então se competir, né? Não busquem alimentar entre vocês as competições. E isso certamente existe muito no mundo. Muito as pessoas por aí estão, né, querendo muitas vezes fazer da outra pessoa um trampolim para alcançar seus objetivos, para alcançar os seus status, né, para ganhar destaque. E muitas vezes no mundo egoísta que nós vivemos, como é difícil a gente alimentar esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de unidade. Até porque nos ambientes onde a gente vive, né, às vezes se respira muito isso, a competição, os ambientes de trabalho, né, os ambientes de escola, os ambientes por onde a gente vive, a gente convive, a gente encontra pessoas assim. Mas na comunidade o sentimento não deve ser esse. Na comunidade, buscando ter os mesmos sentimentos de Cristo, certamente nunca nós vamos alimentar um desejo, um sentimento de querer prejudicar a outra pessoa, de querer subir, né, sobre ela, de fazer dela, digamos assim, um degrau para a gente se destacar. Nosso sentimento não deve ser esse, mas deve ser o da unidade, o da fraternidade. E Jesus nos mostra o nosso caminho. São Paulo também mostrou, né, sobre Jesus, que ele fez um caminho de humilhação, né? Jesus, ele se esvazia de si para poder servir, para poder amar. E São Paulo, ele justamente mostra isso, né, para mostrar, para revelar aos seus irmãos de comunidade que cada vez mais eles devem se converter nossa maneira, né, de viver, mas também a nossa maneira de tratar as outras pessoas. E como é que nós fazemos isso então? A primeira leitura dizia que o ímpio, quando se converte, ele tem a vida. E quando aquela pessoa que é justa, ela pratica o mal, de alguma maneira ela caminha para a morte. Não a morte física, né? A morte do corpo, mas certamente lá no coração a morte dos sentimentos mais nobres que a gente deveria viver. A bondade, a fraternidade. Quando a gente faz algo de mal para o outro, ou a nós mesmos, a gente sente lá dentro, né, esse sentimento triste, né, esse sentimento de angústia, né, por ter justamente feito o mal. Então, a liturgia de hoje nos mostra este caminho de conversão. E o caminho de conversão passa pela mensagem, por acolher, por olhar para Jesus. E Nossa Senhora da Guia, que nós celebramos estes dias, nos aponta justamente o seu Divino Filho. Ela que é a estrela que nos guia. Então, se nós, meus irmãos e irmãs, queremos fazer parte do reino de Deus, devemos buscar o caminho de Jesus.
olhar para Ele, ter os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Acolhendo a sua palavra, acolhendo a sua mensagem, fazendo parte da mesa da Eucaristia, a gente vai aprender a ter esses sentimentos de Cristo. Os sentimentos que moviam o seu coração, que faziam com que ele se aproximasse, né, das pessoas mais pecadoras, aquelas que eram mais desprezadas. E essa maneira então de Jesus viver revelava verdadeiramente Deus, um Deus amoroso e misericordioso. Então que nós peçamos a intercessão de Nossa Senhora da Guia para que ela nos ajude a olhar para Jesus, a nos converter e no coração da gente, a gente buscar ter os mesmos sentimentos que havia nele. Vamos ficar em pé e professar a nossa fé.